Olá, meus irmãos, boa tarde. Tenhamos toda uma tarde de muita bênção, muita conhecimento. Vamos para a abertura do nosso trabalho fazer uma leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Combate interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 30. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar a posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da lei, da ordem estabelecida, e multiplicou adversários em toda a parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes e as inquietações inomináveis. Guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braço para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso, ao invés de humilhar os outros. Dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamados para semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. E diante desse magnífico convite, nós vamos fazer uma oração, nossa oração de abertura. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, com a Tua presença, em família, porém, apesar de distantes, mas unidos pelo coração, pelo pensamento, juntamente com essa equipe espiritual do Canteiro de Fraternidade, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, harmonizando, nos ajudando sempre que nós necessitamos e pedimos ajuda. Rogamos, Senhor, para que nossa reunião, nossa exposição doutrinária seja em paz, em segurança, que a equipe espiritual possa intuir nossa irmã Laís Guimarães, a quem cabe a exposição dessa tarde, e também a nós, que possamos estar abertos aos conhecimentos que serão trazidos nessa tarde maravilhosa. E assim, Mestre amado, com a Tua permissão, estamos iniciando nossa doutrinária dessa tarde. Que assim seja. Bom, então, com a palavra, nossa irmã Laís Guimarães, a quem cabe a exposição dessa tarde. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai assistir. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por estarmos aqui com novas reflexões que muito vai nos ajudar a fortalecer o nosso espírito nos desafios, nas lutas diárias da nossa existência. O tema hoje que nos compete é No Instante Difícil, do livro Paciência, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, meus queridos amigos, irmãos, se a gente analisar por que tanto sofrimento ao redor de nossos pais, por que uns nascem na miséria e outros na opulência, né? Por que para uns tudo dá certo e para outros não?
Estas são algumas dentre as muitas questões que ficam sem respostas lógicas quando analisamos a vida do ponto de vista de uma única encarnação. Olhemos a vida numa perspectiva mais ampla e obteremos as respostas para as nossas dúvidas. Quando a dor nos bate à porta e enche de sombra a nossa vida, nós costumamos chorar, nos desesperar e algumas vezes olhamos ao nosso redor e invejamos as pessoas felizes do mundo, os que têm riqueza, os que aparentam não ter preocupação, os que têm saúde, família perfeita. As redes sociais estão cheias de gente assim, sem problemas, felizes, não é mesmo? Então, se todos fossem felizes, como mostram as redes sociais, o mundo seria um lugar sensacional, não é mesmo? Então, uma certa época aí, antes da pandemia, eu estive observando, né? Eu estive em um restaurante, fui jantar com minha família, e surgiu um casal de pessoas conhecidas do público. Eles sentaram em uma mesa próxima à nossa e eu fiquei observando. Eles não trocaram nenhuma palavra, senão para escolher a refeição, né? E que ainda discordaram. Digo que eu estava próxima à mesa deles. Enquanto isso, eles ficavam só fazendo selfie, né? Selfie, rostinho colado, sorridente, brindaram para as fotos. Era como se a noite tivesse sido maravilhosa. Infelizmente, não foi isso que presenciei. Eles não trocaram gesto de afeto, praticamente não conversaram. Isso é para a gente ver que às vezes as aparências enganam. E que todos nós temos problemas a enfrentar, momentos difíceis dos mais variados. Mas são raras as vezes que aproveitamos a ocasião para meditar, para retirar aprendizados. Porque geralmente as preocupações da vida material nos cegam. Nós ficamos mais aflitos com o que haveremos de comer, de beber, de vestir. E esquecemos de que temos um Deus, um Pai amoroso e que cuida de todos nós. Acredite, gente, ninguém está esquecido por este Pai amoroso e bom, que faz nascer o sol para todos, bons e ruins, que faz cair a chuva sobre justos e sobre injustos. Muitas vezes nos perguntamos, por que isso está acontecendo comigo? Aonde, na realidade, a pergunta deveria ser diferente. Em vez de dizer por que isso aconteceu comigo, nós devemos perguntar para que isso aconteceu comigo. Nós precisamos aprender que toda experiência, seja feliz ou infeliz, vai trazer um aprendizado importante para nós. São momentos que vão enriquecer a nossa alma. Nós precisamos entender que Deus, Ele não brinca com as nossas vidas. E se Ele permite que certas coisas aconteçam conosco, é porque há um objetivo útil e importante para nós. Observe os momentos difíceis da nossa existência. Cada um deles traz aprendizado especial. Cada lágrima acrescentou sabedoria, experiência, um novo olhar sobre a vida. A doença, ela nos ensina a valorizar a saúde, a cuidar melhor do corpo. A pobreza nos revela a importância do trabalho e do esforço pessoal. A família difícil nos oferece lição da tolerância, da compreensão. As privações nos ensinam a ser mais sensíveis perante o sofrimento do outro.
Na verdade, as dificuldades são advertências que a vida nos apresenta, né? São alertas sobre as nossas atitudes perante o próximo. Se algo ruim nos ocorre, vale a pena nos perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar a partir deste episódio? Agora nós precisamos ter cuidado, porque não devemos cultuar a dor. Nós não podemos ser conformistas. Sofrer significa enfrentar a situação com fé e coragem, alimentar esperança, enfrentando as situações com serenidade. Nós devemos buscar soluções, devemos lutar sempre pela nossa felicidade, com tranquilidade. Nós não devemos nos entregar à revolta destruidora. Silencie, ore e procure descobrir o aprendizado oculto que a situação traz. Por isso, cada vez que as lágrimas visitarem o seu rosto, erga os olhos para o céu, agradeça. Nas suas orações, peça a Deus sempre força necessária para suportar o momento difícil e a inspiração para encontrar soluções. E Deus, que nos ama, não deixará de nos atender, na medida das nossas necessidades espirituais. Em geral, a solução está próxima. Se estivermos transtornados pelo medo, pelo desespero, vai ficar mais difícil a solução chegar, fica mais difícil de se resolver o problema. Agora, quando a calma chega, a paciência, nós poderemos enxergar melhor a luz no fim do túnel. Eu vou citar alguns momentos difíceis que selecionei para a gente refletir aqui. Olha, nós temos muitos momentos difíceis, né, na nossa jornada. E um dos momentos difíceis é quando um parente, um amigo, né, comete um suicídio. Suicídio acontece em todas as camadas sociais e por diversos motivos, né? Depressões, problemas financeiros, amores não correspondidos e por aí vai, né? O suicídio é o ato de um indivíduo deliberadamente para dar fim à própria vida, a fim de fugir dos seus diversos problemas. As aflições da vida são provas ou expiações. Feliz daqueles que as suportam com resignação e paciência. Nenhum sofrimento foge a Deus, e Ele não tarda a nos auxiliar. O que nos falta é a paciência, a tolerância, a fé. Então, o suicida, ele provoca um enorme atraso no seu processo evolutivo. E aqueles que buscam nesse ato a fuga de suas dores, acabam por ampliá-las no além-túmulo. Aos que possuem qualquer tipo de desordem mental, seja depressão ou qualquer tipo de problema psicológico, precisa procurar ajuda profissional. A medicina na Terra não deixa de ter efeitos. Lembre-se, a vida continua e o suicídio não irá lhe salvar de problemas e sim vai aumentá-los. Busque amigos, a família. A família faz um importante papel para a recuperação do equilíbrio emocional do indivíduo. Vamos buscar a fé. Vamos tentar ser grato às coisas que temos. Já parou para pensar que muitas pessoas, digamos assim, por exemplo, na África, eles têm muito menos do que a gente.
e buscam sempre a sobrevivência. Pessoas em estado terminal desejando viver a todo custo. Em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio ou solução para os nossos problemas. Muito pelo contrário, agrava-se a situação de quem, pelos mais variados motivos, tirou a oportunidade de aproveitar a existência para avançar na senda evolutiva, gente. Então, meus queridos, é fácil? Não. Mas a calma, a resignação, adquirida na maneira de considerar a vida e a confiança no futuro, dá ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, o suicídio é uma triste ilusão, porque nós somos seres imortais. A vida continua. A vida continua além da morte do corpo físico. Com relação aos problemas pessoais, normalmente tornam-se complexos, né? Fala de forma única por cada um de nós, mas o entendimento de que só se evolui passando pelas provações e expiando as nossas dívidas para com a lei de Deus é o que nos acalma e nos dá resignação. Ainda assim, temos momentos de incerteza com relação à melhora diante de quadros tão perversos e de difícil aceitação. Nesses momentos, nós devemos recorrer à oração. A prece, quando feita do coração, com aquela vontade pura e pelo amor a Deus, é libertadora. É uma ferramenta capaz de nos elevar a alma. Tempos difíceis também nos faz pessoas mais fortes. O intuito não é passar a ideia de quanto mais problema, melhor, e muito menos fazer apologia ao sofrimento como algo bom. Mas é preciso pensar nos problemas como uma realidade que acontece na vida de todos nós. A vida é cheia de encerramentos de ciclos, e muitas vezes ele ocorre de forma dolorosa. É uma demissão, é um término de relacionamento, é a doença inesperada, é a perda do ente querido. Tudo isso são situações difíceis e muitas vezes a gente acha que não tem solução. Mas cada desafio que enfrentamos com êxito em nossa vida serve para fortalecer a nossa força de vontade, confiança e capacidade para vencer os obstáculos futuros. Tem momentos que a gente acha que não tem saída em determinada situação. Há duas coisas possíveis de se fazer: cair no negativismo e procurar culpados, ou seguir em frente e recomeçar. É natural que, em meio a um cenário tão conturbado e desafiador que estamos vivendo, que muitos de nós sejam levados pela dor, pelo desânimo, estado de raiva, de medo, de incerteza, de angústia, de tristeza, sentimento de impotência, chateação, solidão, ansiedades diversas. Então, se a gente parar para observar como reagimos às situações difíceis. Você é do tipo que se esconde no quarto para chorar? Ou tem a capacidade de avaliar a sua situação e seguir em frente? Levanta ou continua caído? Qual é a sua escolha? Eu pergunto. Não tem nada de positivo em meio a tudo isso? Claro que tem. Nós tiramos alguns aprendizados, sim. Devemos aproveitar a companhia dos que amamos sem tempo a perder, né? Perdoando. Outro aprendizado é que nem tudo acontece como a gente quer,
Mas nem por isso devemos desistir. Nós temos a capacidade de nos adaptar a novas realidades. É preciso, é necessário seguir em frente. Mudança requer coragem, força, determinação. Estar em isolamento pode nos fazer pensar mais sobre as nossas ações, como conduzimos a nossa vida, quais as nossas prioridades. Eu tenho me dedicado a atividades que me fazem bem? Qual o espaço do estresse e dos sentimentos negativos na minha vida? São tantos questionamentos que talvez possam nos fazer compreender questões fundamentais da nossa vida para que possamos mudar de comportamento. Afinal, o que desejamos? Ajudar e construir uma sociedade melhor ou não? Quando acharmos que o mundo está tomado de pessoas ruins e que o ser humano não presta, aí a gente recorda, né? Foram quantas ações do bem, de apoio social, de iniciativas de proteção, de ajuda ao próximo, vindo de inúmeros lugares, pessoas, empresas, né? A lição é que a necessidade sempre se faz presente e não precisamos esperar chegar ao limite para começarmos a ajudar. A ajudar na proporção das nossas capacidades. Uma das coisas que eu aprendi é que não importa o que aconteça, o quão difícil seja o momento que estamos passando, sempre vai aparecer pessoas boas para ajudar, com amor, com carinho. Existem seres humanos incríveis, às vezes estão por aí guardadas as 7 chaves, mas que no momento de aflição aparece. Por isso, nós devemos valorizá-los e agradecer. O que falar dos médicos, dos enfermeiros, que lidam por todo o planeta com essa nova doença, e fazem um trabalho destemido para salvar vidas, São anjos em forma de enfermeiros, de médicos, se doando, São tempos difíceis, onde precisamos ter coragem, precisamos aprender a nos reinventar. O desastre global nos obriga a ficar em casa, É como se fosse um Big Brother ao contrário. Nós precisamos encarar as horas de quarentena sem perder a fé na vida. Nós precisamos cuidar da saúde intelectual, da saúde mental. Precisamos tocar os nossos corações, mesmo à distância, Tempos difíceis precisam de coragem, de organização, de calma, de humanismo, de cidadania, de solidariedade. Tempos difíceis existem posturas, e decisões difíceis. Dispomos de possibilidades ilimitadas para nos relacionar com os amigos, com familiares. Estamos isolados, mas não estamos sozinhos. Os idosos, alguns não podem ser visitados, mas nós podemos estar todos os dias com eles, podemos jantar com eles, basta ter um computador na mesa ou um celular. Nos aniversários, nós não podemos receber o abraço carinhoso dos parentes, dos amigos, mas a gente se comunica, faz uma live, liga, faz uma chamada de vídeo e assim a gente vai se comunicando nas dificuldades. Para todos os efeitos, a geração que vive esta pandemia estará marcada pela compreensão de que a vida é transitória e não importa o que você faça, a qualquer momento ela pode acabar. Por isso mesmo, a importância de se desapegar, viver a vida em seu potencial. Não importa onde estiver, seguir fazendo sempre o seu melhor, tanto para si quanto para o outro, para os outros. Mesmo que a vacina imunize a todos,
Não há remédio que apague da nossa memória o que estamos vivenciando nesse período. São erros, são acertos, saudades, né? Tudo isso vai servir de base para decisões futuras em todos os campos da nossa vida. Nós também temos um dos momentos mais difíceis, que é a perca do ente querido. Gente, lidar com essa separação é muito difícil e inevitável. Cedo ou tarde, todos nós vamos experimentar. Embora cada pessoa vai reagir de forma diferente diante dessa separação ou desse luto, né? A morte de um ente querido é, sem dúvida, uma das dores mais profundas que podemos sentir. E quem já passou por essa experiência vai compreender com maior propriedade. Sabemos que a dor faz parte de um processo natural da condição humana, mas aprender a superá-la não é fácil. Requer tempo de adaptação, aceitação. Para o fundador da psicologia analítica, né, Jung, ele diz que não há despertar da consciência sem dor. Ele diz que as pessoas farão de tudo, chegando ao limite do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Mas ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, e sim ao se conscientizar da escuridão. Quando perdemos um ente querido, nós nos deparamos com a finitude da vida física e com um sentimento de impotência diante da partida de quem amamos e desejamos ter sempre por perto. As emoções se misturam dentro de nós, algumas vezes de negação, de raiva, de barganha com Deus, de depressões profundas muitas vezes. Então, se você não consegue encontrar sozinho possibilidades e saídas para enfrentar, procure a ajuda de um profissional de saída, que além de auxiliar no processo de encerramento de ciclo, ou como lidamos com situações problemas, vai ajudar você a se autoconhecer e contribuir com o alívio dos sintomas da ansiedade, da tristeza, do medo, promovendo um pouco mais de qualidade de vida emocional. Mas se não podemos evitar esses acontecimentos em nossa vida, nem mesmo o sofrimento, nós precisamos encontrar o consolo na fé, no esclarecimento, no conhecimento espiritual, diante de um território desconhecido e amedrontador para nós como a morte. Isso significa uma grande oportunidade de descobrir que a vida continua após a morte do corpo e que a separação dos entes queridos é temporário. Imagine quantas angústias poderiam ser amenizadas se mais pessoas pudessem ter em seus corações a certeza de que, apesar de estar em planos diferentes, por algum tempo, para o amor não existe tempo e nem espaço. Os laços permanecem além túmulo. O ente querido não vai ficar desamparado. A doutrina espírita nos esclarece que as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram. Então, o melhor que podemos fazer para quem amamos é desejar com todo o coração que eles continuem felizes em sua nova etapa de vida, ao mesmo tempo em que devemos buscar o equilíbrio das nossas emoções, confiantes que em breve aqueles que amamos verdadeiramente vamos nos encontrar, Eles só foram mais na frente. A doutrina espírita também nos informa o conhecimento para as dores e as percas, Resignifica a morte a mostrar que não é o fim, é apenas uma transição. Para viver em equilíbrio, nós precisamos de respostas
E a doutrina dos espíritos diz para nós que somos espíritos imortais, que estamos aqui e que vamos para outro lugar, né? Refletimos aqui e Emmanuel fala através da psicografia de Chico, ele diz assim: antes os que partiram. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza para eles as tarefas em que estimariam prosseguir e por infatigar, são zeladores dos teus dias, né? A doutrina espírita, ela descortina, ela instrui, ela consola, ela orienta, ela gera explicações lógicas para a dor, né? Como conciliar a crença em um Deus bom, sábio, justo, com o surgimento de um tumor maligno em uma criança ainda dentro do ventre materno, né? Porque não é a primeira vez que estamos na Terra e nem será a última. Nós somos produtos do que fizemos, pensamos e falamos em vidas passadas. E somos nós que moldamos o nosso futuro de acordo com o nosso comportamento atual. No dia em que a medicina comprovar a existência do espírito, muitos véus que ocultam as causas dos insucessos terapêuticos vão cair. Por quê? Porque vacinamos os nossos filhos contra doenças causadas por vírus e outros micro-organismos. Porque a ciência demonstrou que estes seres imperceptíveis aos nossos sentidos existem, né? Quando essa mesma ciência, através do desenvolvimento de equipamentos ultrassensíveis, demonstrar também a existência da alma, muitas doenças poderão ser evitadas tão simplesmente pela mudança comportamental nossa. Então, nós precisamos fazer exames preventivos sem postergar. Temos que ter responsabilidade com o nosso corpo físico, que é o templo do espírito, né? Vamos procurar nos afastar de hábitos nocivos, né? Como o hábito de fumar, tomar cuidado com as radiações solares, principalmente os indivíduos de pele clara, cuidado com a alimentação, cuidado com o excesso de álcool e muito zelo com os nossos sentimentos, né? A filosofia espírita nos mostra que sofremos sempre naquilo que em algum momento propiciamos sofrimento ao outro. E que os nossos esforços em nos aprimorar moralmente, o cultivo dos bons pensamentos, dos atos, dos sentimentos, vai nos libertar, né? E aos poucos vai limpando o nosso perispírito, vai criando a saúde espiritual e de acréscimo também a nossa saúde física. Então, a medicina espiritual defende que as doenças são ferramentas para drenar as impurezas do corpo. Doença é algo complexo, né? Nós sabemos muito pouco sobre as suas verdadeiras origens, mas podemos dizer que ela está relacionada a momentos de transformação, quando o corpo procura eliminar, né, através da doença, os desequilíbrios internos, excesso que a dor, para ser benéfica, ela tem que nos transformar em pessoas melhores, né? Nós precisamos aprender a ter mais paciência, generosidade, humildade. A dor, muitas vezes, nos faz ver isso, né? Então, a gente precisa andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Nós precisamos da fé.
A fé é fundamental, né? Ter fé é crer que algo que não é concreto pode vir a ser, né? Como a cura para uma doença. E isso é inegável, gera conforto. Certamente 10 em cada 10 pacientes de uma grave enfermidade querem ser curados e acreditar. Então, ter fé que essa cura virá pode ser um grande passo para ela, né? Alguns médicos que trabalham com a espiritualidade, ele diz que independente da religião, né, da crença, é preciso ter fé, encoraja a saúde, mas sobretudo mantenha o seu coração um clima de humildade, de confiança na divina providência. É porque sofremos, né? Nós enfrentamos muitos dias de horas amargas, de dores, de aflições, de frustrações, de amarguras, né? Porque esse mundo, ele é propício à nossa condição espiritual. Já que esse mundo ainda é de provas e de expiações. Mas o que nos leva ao sofrimento? De onde vêm as aflições? A doutrina espírita nos mostra duas grandes origens, né? Aquela que vem do nosso dia a dia, né? Da nossa atual encarnação, pelo uso inadequado do nosso livre-arbítrio, onde optamos pelos caminhos que nos agrada, que nos convém, é na ambição desequilibrada, é na imprevidência, geralmente pelas coisas materiais, sempre querendo mais, ou porque o outro tem, a gente também diz que tem que ter, é o mal proceder. A gente sabe que não está certo, mas eu quero fazer assim. Às vezes, passamos por processos de doença por intemperança, pela nossa maneira de ser, de encarar a vida. Não sabem passar por uma dificuldade sem se revoltar, sem brigar, sem reclamar. Reclamamos de tudo. De repente, começa a sentir falta de ar, cansado. Então, a gente precisa tomar cuidado. Se a gente não mudar a nossa postura, né, para que a gente não se torne um doente cardíaco. Então, são aflições geradas por ações pessoais, mas existem aflições que não são da vida atual, né? São as causas anteriores das aflições. Há muitas coisas na nossa existência que nos fazem pensar. São coisas que a gente não sabe de onde surge nem de onde vem, como ocorre, porque acontece. Muitas crianças que a gente percebe, né, que desde pequenininha nascem com câncer, com microcefalia, macrocefalia, crianças anencéfalas, que nascem sem o cérebro, crianças que nascem paralíticas, mudas, surdas, sem nenhuma razão exterior, onde suas mães fizeram pré-natal. E tem crianças também com lesões irreversíveis. Nascem crianças em vários países do mundo com saúde, né? Algumas não lhe faltam nada, enquanto outras nascem em lugares bastante precários, onde lhe falta tudo. Por que Deus faz isso? Por que fizeram essas crianças para merecer isso? Umas abastadas e outras na miséria, com doenças graves ou incuráveis, né? Então, qual a explicação? Como justificar crianças sendo violentadas e mortas, se sabemos que as leis de Deus são perfeitas? Então, por causa disso, algumas pessoas deixam de acreditar em Deus. Se só temos uma vida, como muitos pensam, né? Para que essa vida, misérias para uns e riquezas para outros. O que nos falta
é o olhar diferenciado para compreender que nós não estamos na Terra nem pela última e nem pela primeira vez, né? Então, diante dessa situação, devemos admitir que não existe uma única vida na Terra. Ao lembrar da conversa de Jesus com Nicodemos, quando ele diz: quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. Então, admitimos que as almas retornam para habitar em um novo corpo, a fim de poder dar conta dos erros cometidos em seu passado, onde viveram em outros corpos. Então, os nossos erros, eles não se apagam, não são perdoados, mas a misericórdia de Deus nos permite novas oportunidades para corrigir os erros. É aí onde está o perdão do Pai. Imagine uma pessoa que nasce e morre, né? Os que morrem jovem. É necessário voltar a esse local de aprendizado para poder evoluir moralmente, intelectualmente. Jesus disse que a gente só sairia daqui depois que pagasse até o último centil. Nós trocamos de roupa, mas não deixamos de ser quem somos. Também os acertos cometidos no passado, eles não se apagam, eles retornam conosco. É por isso. Então, as causas das nossas aflições, né? Muitas vezes, pelo uso do nosso livre-arbítrio inadequado, muitos se desesperam, mas não percebem que esses problemas foram criados por eles nessa vida. Nós temos como uma das causas o temperamento forte, né? Pessoas de pavio curto. Tem algumas pessoas que nem pavio tem mais, né? Explodem por qualquer motivo. Por isso, essas pessoas não agradam aonde chegam. E isso também, né? Isso é motivo de aflição para essa pessoa, provocado por ela mesma. Tem pessoas que dizem: eu não levo desaforo para casa. Explodem por qualquer coisa. Outras se acham pessoas boas, mas dizem: não pise no meu pé. Né? Outros dizem assim: eu dou um boi para não entrar em uma briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Então, são pessoas muito temperamentais, explosivas, né? Pessoas que se fecham ao invés de falar o que está incomodando, né? Tem pessoas que guardam a raiva, a mágoa, o ódio, sem dizer nada ao outro, né? E aí o seu interior fica amargo, adoece. Nós também temos aflições, né? Pendentes de vícios adquiridos. O fumante, ele pode desenvolver mais na frente uma asma, uma bronquite, um efizema pulmonar, talvez um câncer de pulmão. Então, não foi Deus que mandou ele fumar. Foi o livre-arbítrio. E a punição do vício é a doença. Os alcoólatras estão indo na mesma direção. Eles vão gerando desgastes orgânicos, neurológicos, dificuldade de convivência dentro da família, da sociedade. São muitas aflições que provocamos nessa vida, mas que cabe a nós ter cuidado, né, para evitar. Outro exemplo é o descuido com equipamento de segurança, né? Eu vou limpar a janela de um prédio de 10 andares. Aí eu não uso equipamento de segurança. Caso caia, foi Deus que fez isso? Não, isso foi um suicídio indireto, foi negligência. Dirigir alcoolizado, né? Ele pode se matar, ele pode matar uma pessoa, né? Provocar uma tragédia na sociedade. Também é um suicídio indireto. São aflições geradas na vida atual pelo temperamento rebelde, né? São pais que não educam bem os seus filhos, que ensinam a devolver violência com violência, a não levar desaforo para casa. Se apanhar na rua, quando chegar em casa você vai apanhar mais. Ou ensinam a tirar proveito de tudo, a passar por cima dos outros, se preciso for, para conquistar os seus objetivos. Então, esses pais, mais na frente, vão enfrentar aflições também. A polícia pode bater a porta dele para dizer que esses filhos mataram um morador de rua.
incendiar o índio, bater em empregada doméstica, né? Como se os seres humanos devessem apanhar de qualquer um, né? De quem quer que seja. Então, meus irmãos, isso é um processo de deseducação e a criatura humana se distanciando das leis de Deus. Portanto, é preciso ter muito cuidado para que não geremos aflições, né, nesta vida. Então, que a gente saiba sofrer, e aí nós vamos sofrer menos, né? Nós vamos começando a entender o porquê das aflições, né? Porque Deus é soberanamente bom e justo. Então, toda aflição e todo sofrimento que temos é justo. Nós só o temos porque Ele permite. Mas Ele é bom. Nós não sofremos porque Ele quer. Sofremos como consequência dos nossos atos, né? Desse modo, se sofremos é porque as nossas ações infringiram as leis de Deus. Bem sintetizadas por Cristo quando disse, né? Cristo nos recomendou amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim, se estamos sofrendo e olhamos com honestidade para dentro de nós, certamente constataremos que a causa deste sofrimento está em ações passadas por nós praticadas ou quase sempre na atual encarnação. Nós vamos fazer também uma reflexãozinha sobre os momentos difíceis que estamos vivendo, uma reflexão sobre os momentos difíceis da atualidade, né? Estamos atravessando os momentos de dores, né? Onde vemos tantas pessoas desencarnando em virtude desse vírus, né? Pessoas confinadas em seus lares, né? Os templos religiosos com suas portas fechadas. Nós estamos percebendo que muitos se encontram em desespero, na desesperança, na revolta, nos medos. Nós precisamos ter fé, ter confiança, pacificar o coração, ouvir a voz do Cristo em nós, e Ele está sempre junto de nós. Nós temos os nossos mentores, amigos. Vamos ouvir a voz na profundidade, né, do nosso ser, aquela voz que nos consola, que nos acalenta, que nos reanima a fé, a confiança na bondade infinita de Deus. Vamos colocar em ação o nosso amor, vibrando pelos nossos irmãos que se encontram doentes, desesperados, pedindo a espiritualidade amiga que derrame as suas luzes sobre todos que sofrem do corpo, da alma, né? Onde houver um irmão que sofre, que geme, que implora, muitos com ideias suicidas, que o bálsamo consolador de Jesus possa chegar até eles, curando as suas feridas. Vamos nos conectar ao Mestre Jesus, a Maria, Mãe de Jesus, a equipe espiritual de trabalhadores que nesse momento está na terra para minimizar dor e sofrimento. Vamos conectar a presença do nosso Pai Maior, doador da vida, já que nenhuma folha cai da árvore, senão pela vontade do Pai. E assim, na sua presença nesse momento, vamos nos unir através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, que ainda são tantas, assim como também nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair nas tentações. Da nossa invigilância, livra-nos, Senhor, de todo o mal, inclusive do que persiste em habitar no nosso interior. Faze-nos perceber, Pai, que teu é o teu reino e o poder, a luz e a glória. Vamos agradecer por tudo que recebemos e muita paz para cada um de vocês, meus irmãos. Bom, meus irmãos, após essa magnífica exposição, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, gratidão, Senhor, pela oportunidade que tivemos em estar em contato com o seu Evangelho, com os seus ensinamentos. Agradecemos e rogamos pela nossa irmã Laís, que ela persista
nesse trabalho do bem, nesse trabalho de Jesus. E também, Senhor, que traga um pouco desse trabalho, um pouco dessa boa vontade para nós, para que nós possamos servir aos nossos irmãos, servir aos nossos inimigos também. E assim, Mestre amado, agradecido por toda essa oportunidade, agradecido pelo conhecimento, agradecido pela companhia que teremos daqui para frente, em busca desse serviço, estamos finalizando nossa doutrinária dessa tarde. Que assim seja.